A graça e a paz, queridos. Eu sou a pastora Adramita Bastos. Sou pastora aqui na França, junto com meu marido, pastor Renato Bastos. E eu gostaria de deixar uma palavra para você hoje. Uma palavra que vai transformar o teu coração, creio eu, transformar a tua maneira de pensar, creio eu que despertar você. Há uma semana atrás, eu estava orando diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, e eu estava no meu quarto meditando, conversando com o Senhor, conversando com o meu Pai, e orando também por todas as nações. E de repente, no meio da minha oração, veio um questionamento ao Senhor. E eu perguntei a Deus: Pai, diante de tudo isso que está acontecendo, Senhor, eu sei que o Senhor é soberano, mas o mundo, ele não está preparado. O mundo não estava preparado, os hospitais não estavam preparados, os médicos não estavam preparados, o governo não estava preparado, ninguém estava preparado. Fomos pegos de surpresa, Senhor. Não houve uma preparação para o que viria e o que poderia acontecer. E queridos, para minha surpresa, o Senhor, ele me respondeu fortemente ao coração. Ele falou comigo dizendo assim: minha filha, por que você se admira das coisas que estão acontecendo? Está escrito. Eu já venho dando sinais há muito tempo. Então isto não é para ser surpresa para você. E o Senhor, ele continuou a falar comigo. E ele dizia assim: não importa quem está preparado, se o mundo está preparado, se o governo está preparado, se os médicos estavam preparados, se os estabelecimentos estavam preparados. Filha, o que me inquieta é olhar para a minha igreja e ver que ela também não está preparada. Então a igreja não está preparada. E eu creio, amados, que esse tempo é um tempo em que Deus está dando a oportunidade do seu povo se preparar, do seu povo abrir os olhos, do seu povo acordar, do seu povo parar na presença do único que tem respostas para nos dar. E não ficar correndo de um lado para o outro, buscando em homens, buscando em movimentos e em lugares a presença de Deus. E eu quero dizer para você que quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós não precisamos correr de um lado para o outro. Nós precisamos deixar que essa presença se manifeste em nós. E ali o Senhor dizia exatamente isso: filha, eu sou o Deus que permite todas as coisas. Nada pode escapar das minhas mãos. E eu velo para cumprir as minhas promessas. Então, assim como você está me questionando, assim como você me fez essa pergunta, entendendo, querendo resposta do porquê, muitos também se encontram. O meu povo se encontra desse jeito. E aí Deus, ele me trouxe à memória a sua palavra. Porque a sua palavra é a verdade. E ele dizia assim: filha, lá em Mateus 25, o que é que você lê? E aí eu disse: Senhor, é a parábola das 10 virgens.
E ele disse: exatamente. E o que é que diz no primeiro capítulo, no primeiro versículo? Perdão. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Mas 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Mas as prudentes, elas não só pegaram as lâmpadas, como também levaram azeite nas vasilhas. E eu disse: sim, Senhor, porque o Senhor está me lembrando dessa passagem. E ele disse: minha filha, olha, o meu povo está como as virgens nécias. E mesmo aqueles que são prudentes, eles dormem. Eles pararam para dormir em algum momento das suas vidas. E o texto continua dizendo: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E foi aí que o Senhor, ele falou comigo ainda naquela manhã. E ele dizia: minha filha, é assim que a igreja está hoje. O meu povo está dormindo. As lâmpadas estão vazias. Elas não carregam mais a manifestação de que estão cheias do meu azeite. De que estão se preparando para o dia da minha volta. E queridos, eu fiquei realmente muito tocada pelo Senhor. E me despertou para a minha vida pessoal, para o ministério, para aquilo que Ele me chamou para ser. E ali eu pedi perdão ao Senhor. Porque Ele dizia assim: filha, este tempo em que vocês estão vivendo é permissão minha. Permissão minha para despertar o mundo, mas permissão minha, sobretudo, para despertar o meu povo, a minha igreja que está dormindo. Esse tempo de estar dentro de casa, queridos, não é tempo de estar se distraindo. Não é tempo de estar agora achando que estamos de férias. Porque por um momento eu pensei assim, eu digo: Senhor, mas a gente vai ficar confinado, porque aqui na França já estamos confinados, não podemos sair sem uma autorização, não podemos sair a mais de 1 quilômetro da nossa casa. Então, queridos, estamos dentro de casa e eu dizia: Senhor, como nós vamos agora anunciar o teu evangelho? E ele disse: filha, já passaram-se muitos tempos, muitos dias e muitos anos em que vocês já estavam anunciando o evangelho. Mas agora é tempo de que o meu povo, ele pare para poder encher as suas lâmpadas. Eles parem para poder receber do azeite. Eles parem para estar se preparando para o novo tempo, para o que virá, porque não é o fim, é apenas o começo. Então essa doença vai passar, esse vírus vai passar e outras coisas virão. Mas assim como em toda guerra, em toda batalha, existe um tempo de abundância, assim também terá na vida do meu povo, assim também eu farei por este tempo. Mas é necessário que o meu povo pare agora. Então eu permiti tudo isso, porque não importa mais o que você tem, não importa mais juntar tesouros, bens materiais. O que importa agora, no momento, é se encher da minha presença, encher-se do meu espírito. E o meu povo não está preparado. Então, querido, veja a situação que nós estamos vivendo agora como um tempo em que Deus está chamando o seu povo de volta ao arrependimento. Chamando o seu povo de volta para ouvir a sua voz, para se derramar na sua presença.
sabe, para chorar, mas um choro de arrependimento, para derramar lágrimas que vão produzir frutos, que vão exatamente fazer com que a terra ela seja molhada para a produção desses frutos. Desperta, igreja. É tempo de despertar. É tempo de ver que o Senhor Jesus ele está voltando. É tempo de voltar a ler Bíblia. É tempo de voltar a louvar o Senhor. É tempo de colocar o joelho no chão novamente, para ouvir a sua voz, para ter a sua direção. É tempo de estar se preparando e ser prudente naquilo que o Senhor chamou para sermos como igreja. Temos que voltar ao lugar secreto, aquele lugar onde não tem luzes, aquele lugar onde não tem palco, aquele lugar onde não tem altares para homens, aquele lugar onde a glória não é para homens, mas aquele lugar onde nós podemos nos ajoelhar, nós podemos olhar para dentro de nós e olharmos como se olhando para um espelho, entendendo que somos chamados para ser imagem e semelhança de Cristo e que perdemos um pouco do nosso brilho e da nossa luz. Não porque Jesus não é a luz do mundo, não porque Jesus deixou de brilhar, não porque Jesus ele parou de agir, não. Mas porque nós como igreja paramos e ficamos como estas, mesmo sendo prudentes, mas que dormiram, porque o noivo estava tardando a chegar. Não podemos dormir, irmãos. Não podemos dormir, igreja. É tempo de se levantar, é tempo de se levantar. É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de se preparar. Porque no final de cada batalha nós saímos mais fortes. É tempo de lembrar que a palavra de Deus, ela nos diz em várias passagens que Ele e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se você ama o Senhor, você vai entender que tudo que está acontecendo está cooperando para o teu bem. Para que o Senhor te use de uma maneira mais profunda. Para que o Senhor use você para despertar aqueles que estão dormindo, aqueles que estão no sono profundo. Querido, Deus tem dado sinais da sua volta. E Ele preparou este tempo para que nós, a sua noiva, se encha da sua presença. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. E é exatamente isso que está faltando em muitos hoje. Não a sua presença, mas a manifestação da sua presença na sua igreja. Estamos preocupados com o que os outros estão pensando. Estamos preocupados em uma técnica. Estamos preocupados em luzes. Estamos preocupados em toda uma dinâmica de culto. Mas o Senhor, neste tempo, Ele tirou tudo isso. Ele tirou o seu povo de dentro de paredes. Ele tirou o seu povo do palco das luzes. Ele tirou o seu povo da evidência para que o seu povo aprenda a ser igreja. Volte a ser igreja. Igreja cheia do Espírito Santo. Então este é tempo de estar em casa, não se intertendo com outras coisas, mas buscando ouvir a voz do Senhor para os dias e os tempos que ainda virão. Então, quando o azeite ele era prensado, quando a oliva ela era prensado naquela prensa, naquele moinho lá, e que depois ela passava ainda, por uma prensa onde escorria o primeiro azeite, o azeite puro. Então era esse azeite que era mandado para o templo, para o serviço da casa de Deus. E a segunda prensa eram azeites que eram utilizados para fazer comidas e as necessidades diárias. Então é este azeite puro, é a presença do Espírito Santo, pura presença do Espírito Santo,
que Deus quer colocar na nossa vida. Que Deus quer fazer manifestar novamente na minha vida e na tua vida, igreja. Deus quer nos encher deste azeite para podermos ter autoridade. Autoridade no falar, autoridade no orar, autoridade para servi-lo, autoridade para dizer à enfermidade, sai. Autoridade para curar, autoridade para libertar cativos, autoridade para dizer a este vírus que está aí, mesmo com a permissão deles, com a autoridade que vem deles sobre a nossa vida, dizer, eu te paro em nome de Jesus. Deixa Deus manifestar a presença do seu Espírito na tua vida, para que você seja luz, para que você seja aquele que vai iluminar o caminho dos que estão andando na escuridão. Então, como eu tinha dito, queridos, esta quarentena não é férias. Deus, ele não está preocupado com os templos que ficaram fechados, com as cadeiras que estão lá vazias. Não. Deus, ele está preparando o seu povo. E somente desta maneira ele poderia parar o seu povo. E muitos ainda não querem obedecer ao governo, não querem obedecer ao que se está sendo estabelecido. E a Bíblia diz que aqueles que são desobedientes, os filhos da desobediência, são filhos de Satanás. Não sejamos filhos de desobediência. Venhamos obedecer às autoridades, que é o nosso papel. Deus, ele cura. Deus é um Deus de princípios. E nós não podemos quebrar os princípios. Para vivermos os propósitos, temos que cumprir os princípios. E o princípio agora é, fique em casa. E o princípio agora é, encha-se do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. E aí ele me dizia ainda, filha, eu estou deixando meu povo em casa agora, porque muitos diziam assim, olha, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de estar lendo Bíblia, eu não tenho tempo mais para orar, porque são tantas coisas, o trabalho me consome, os afazeres, o cotidiano, o dia a dia me consome e eu não tenho tempo. Pois bem, Deus está te dando tempo hoje. Deus está te dando tempo agora. Se você não está trabalhando, se você está em casa, Ele está te dando tempo de ler a sua palavra, Ele está te dando tempo de orar, Ele está te dando tempo de se encher do seu Espírito, Ele está te dando tempo de ouvir a sua voz, de ver a sua revelação, de entender que Ele está se revelando neste tempo. E aí Deus dizia que o segredo para esta cura, o segredo para que a terra seja curada, porque quando eu orava, eu ainda dizia, Senhor, manda a cura. E ele disse para mim, sim, minha filha, mas o segredo da cura está em vocês. O segredo da cura está dentro de vocês. O segredo, a chave para a cura está no meu povo. E aí ele me fez lembrar do texto lá de 2 Crônicas 7:14, que diz assim, mas eu quero ler antes o versículo 13, que diz, se eu cerrar os céus, porque isto na realidade é uma aliança, a aliança do Senhor com Salomão, e ele dizia depois que Salomão, ele construiu, ele acabou de fazer a casa do Senhor, então o Senhor, ele disse assim, Salomão, olha, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo. Enviar a peste entre meu povo. Então, queridos, não tenhamos o que está acontecendo hoje como algo que Satanás está fazendo, não. Porque Satanás, ele não tem poder para fazer, mas o nosso Deus é o Deus que tem poder para fazer a ferida e o poder também para curar. Só Ele é Senhor. E ele disse, se eu enviar a peste para o meu povo. Sabe qual é a resposta? No versículo 14 ele vai e diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E aí Deus dizia assim: minha filha, o segredo e a chave para a cura está na mão do meu povo. É tempo em que eu quero que o meu povo volte ao lugar secreto para se encher da minha presença, encher as suas lâmpadas, está se preparando para a minha volta. Mas a cura está na mão de vocês. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome... Ei, você é povo de Deus? Você se chama pelo nome do Deus Altíssimo? Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então Ele te convida hoje. Ele te convida hoje para o buscar, para orar, para buscar a sua presença, para encher a tua lâmpada, para se arrepender, se converter dos teus maus caminhos, se converter da tua imprudência, se converter da preguiça espiritual, se converter da cegueira, se converter do comodismo, se converter do achismo, se converter de todo o coração e buscar a sua face. Aí sim o Senhor te perdoará e você irá curar a terra. E todas as nações serão curadas. Então, querido, esta palavra é para você. Esta palavra é para mim. Esta palavra é para que nós, como igreja, venhamos nos despertar. Sim, são dias difíceis. Onde nós não podemos abraçar, onde nós não podemos estar perto de quem nós amamos. Mas o Senhor nos chama hoje para estarmos mais perto dEle, para buscarmos a sua presença, para buscarmos o seu favor, através do nosso arrependimento, através da conversão, através do perdão, que venhamos despertar. Despertar para os sinais que temos visto. Não apenas dizer, olha, essas coisas estão acontecendo. O que eu mais fiquei impressionada aqui na França foi com o medo da igreja. Como a igreja francesa está com medo. Como a igreja francesa não está preparada como todas as igrejas. Mas eu vi um pânico se instalar, um medo no coração dos cristãos. Como se eles também não soubessem qual é a sua identidade e para onde eles vão. Se por um acaso forem chamados pelo Senhor. Precisamos estar cheios da presença do Senhor. Precisamos estar com as nossas lâmpadas cheias para não temer a nenhum mal. Precisamos encher as nossas lâmpadas para sabermos qual é a nossa identidade e que pouco importa as circunstâncias. Nós devemos adorar, nós devemos buscar, nós devemos confiar que nós temos uma morada que está sendo preparada. Não tenha medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tenha fé. Seja igreja hoje. Seja igreja em todo tempo, em todo lugar e afora de tempo. Seja igreja preparada para subir com o Senhor, mas para colher muitos frutos ainda neste ano, ainda neste tempo. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.